E mais de 331 mil pessoas já morreram vítimas da Covid-19 no Brasil. A última semana foi a mais letal da pandemia, com mais de 19 mil mortes no Brasil, fechando o mês de março, que por sua vez foi o pior mês da história do Brasil em termos de pandemia. A vacinação é até agora a única solução que nós temos para melhorar o cenário. Até agora, menos de 3% da população recebeu a segunda dose do imunizante. Lembrando que as duas vacinas que nós temos à disposição até agora pedem 2 doses. A da Coronavac, num espaço de tempo menor, e a AstraZeneca num período maior. Para esclarecer as dúvidas que todos nós temos sobre a análise de vacinas, de medicamentos contra o novo coronavírus, nós convidamos para conversar com vocês o gerente-geral de medicamentos da Anvisa, Gustavo Mendes. Gustavo, bom dia e obrigado aqui pela entrevista para a CNN, hein? Bom dia, Colombo. Bom dia, Elisa. É um prazer estar aqui com vocês. Gustavo, eu queria que você nos atualizasse sobre o que há de perspectiva aí na Anvisa para análise de vacinas contra a Covid-19. Deve haver alguma novidade em breve? Nós estamos esperando autorizações de outras farmacêuticas ou para outras farmacêuticas que fizeram pedido na Anvisa também. A Anvisa devolveu, dizendo que faltavam alguns documentos, algumas comprovações. O que é que está por vir aí nos próximos dias na Anvisa, hein, Gustavo? Bom, nós temos 3 vacinas que estão na fase de discussão com a agência, né? A gente tem a Sputnik, que tem um pedido de autorização de uso emergencial e também de importação excepcional. Esses pedidos estão em análise por nós e, na verdade, a Sputnik a gente tem acompanhado já há algum tempo e a gente tem esclarecido que são necessárias informações quanto aos estudos que foram conduzidos lá na Rússia, né? A gente precisa ter acesso aos dados que mostram que os estudos realizados lá respondem a todas as nossas perguntas. São dados que são chamados de dados brutos, são informações que nós precisamos ter acesso para tomar essa decisão. E a gente, nesse momento, então, aguarda o movimento por parte da empresa e dos russos para que forneça essas informações para a gente. Também temos a Covaxin. A Covaxin foi uma vacina que entrou com o pedido de autorização de uso emergencial. Nós indeferimos o certificado de boas práticas de fabricação. Isso significa que, quando nós visitamos as fábricas lá na Índia, nós identificamos algumas não conformidades, ou seja, informações ou ajustes necessários para que a gente possa ter certeza de que os lotes que vão ser fabricados lá na Índia são lotes que têm consistência, que mostram qualidade da vacina. E nós, devido ao prazo que a empresa deu para a gente para se adequar só lá em setembro, nós decidimos, então, indeferir esse certificado de boas práticas para que a empresa, porque pelo nosso procedimento, a empresa tem que fazer esses ajustes antes de poder fabricar essa vacina em larga escala. Então, essa também está com uma pendência que a empresa precisa resolver antes de podermos tomar uma decisão. E temos também uma vacina que está na perspectiva aí, já estamos discutindo há algum tempo, que é uma vacina chinesa chamada CanSino Biotech. É uma vacina que mostrou dados que são bastante promissores, já fizemos algumas reuniões e acreditamos que em breve devem pedir a autorização de uso emergencial para a gente. Então, esse é o cenário que a gente tem no momento. Gustavo, eu quero aproveitar que você citou a Sputnik V e lembrar que 9 estados aqui do Brasil já solicitaram a importação de doses dessa vacina. Então, eu gostaria de ouvir a sua resposta a respeito de um esclarecimento até para a população, para compreender que esses estados vão conseguir trazer doses da vacina antes de alguma decisão da Anvisa ou não? Para que tudo isso ocorra, é preciso 100% o aval da Anvisa. Como é que fica essa situação? Pois é, a importação de uso excepcional, desculpe, é uma importação que foi regulamentada pela lei que foi sancionada pelo governo, a Lei 14.124. Então, é uma terceira via, né? Não é a via da autorização de uso emergencial, é uma via que está relacionada com essa importação que é decidida pelos diretores, né? O fato é que, de qualquer maneira, para qualquer uma dessas vias, a Anvisa precisa se posicionar quanto aos dados de segurança, qualidade e eficácia da vacina. Sem termos acesso a esses dados, sem termos todas essas informações que trazem a análise técnica, a capacidade de verificar
se as alegações de eficácia realmente são aquelas, se a segurança que foi mostrada nos estudos na Rússia realmente são estudos que mostram que não tem nenhum perfil de risco significativo, que a maneira como ela é fabricada é uma maneira consistente, que condiz com os padrões de qualidade que são necessários para a vacina, e a gente sabe que vacina tem uma tecnologia muito complexa, então, de qualquer maneira, esses dados precisam estar disponíveis para a agência para que a gente possa tomar uma decisão. É claro que essa é uma decisão que é tomada pelos diretores da agência, a área técnica apresenta os subsídios, e a gente acredita que nessa semana vamos ter algumas novidades em relação a essa discussão com os governadores, né? Os diretores propuseram uma reunião com os governadores para explicar quais são os pontos, quais são as necessidades, e a gente acredita que com isso a gente vai poder facilitar o avanço dessas análises. Gustavo, quando anunciou os estudos para Butanvac, uma outra vacina produzida aqui pelo Instituto Butantan, o governo de São Paulo, o diretor do Butantan, Dimas Covas, em projeções chegaram a prometer que essa vacina poderia estar à disposição dos brasileiros entre o encerramento desse primeiro semestre, começo do segundo semestre. Em que processo está a análise, se é que já está correndo aí na Anvisa, a análise da Butanvac? Pois é, a Butanvac e a Versamune são duas vacinas que, então, teve essa participação de empresas brasileiras no desenvolvimento. Isso é muito interessante porque mostra o quanto o nosso parque científico está desenvolvido para propor vacinas contra a Covid-19. A Butanvac, especificamente, é uma vacina que realizou os ensaios na fase não clínica. O que significa isso? Eles fizeram testes em modelos animais, em modelos laboratoriais, que são os primeiros testes que são feitos com vacina, né? Porque a gente precisa saber como se comporta essa vacina nos animais primeiro para verificar se tem um perfil de segurança adequado antes de ir para os humanos. E agora o pedido para a Anvisa é justamente esse, que se realize, o pedido é para realizar os ensaios chamados fase 1, que é o primeiro momento em que vai ser testado em humano. Então é uma fase inicial, eles pediram o teste e apresentaram esses estudos, que são os estudos de fase 1, os estudos fase pré-clínica, modelos animais. E agora o que falta para a gente, para que a gente possa tomar a decisão, é eles apresentarem a proposta do estudo do fase 1, que mostra quantas pessoas vão ser testadas, quem vai executar esse estudo. Esse pacote, que a gente chama de protocolo de estudo, não foi apresentado ainda para a gente. Então a gente colocou em exigência e agora a gente aguarda que tanto o Butantan quanto a Pharmacore, que é a empresa que está desenvolvendo o Versamune, apresente essa proposta para a gente para que o estudo possa iniciar o quanto antes. Seguimos conversando com Gustavo Mendes, gerente-geral de medicamentos da Anvisa. Gustavo, vou chamar aqui a nossa parceira Basília Rodrigues, que também tem uma pergunta para fazer para você. Basília? Oi, tudo bem, Gustavo? Muito bom dia. Complementando a pergunta do Colombo, em outras análises, outros pedidos de testes em humanos, a Anvisa levou 6 meses para deliberar. No caso da Butanvac, o governo de São Paulo anunciou que poderia iniciar a produção em maio para já fazer a vacinação com esta vacina em julho. O senhor acha que este cronograma é factível? A Anvisa poderá, no caso da Butanvac e da Versamune, encurtar o período de análise, fazer isso em menos de 6 meses e até de forma muito acelerada para que a vacinação com esse imunizante, ao menos o Butanvac, comece já em julho? Sendo bem realista. Basília, é importante esclarecer, e essa é uma pergunta bem relevante nesse contexto. Primeiro, esse tempo de 6 meses, né, que levou em média o que foi o desenvolvimento, a gente chama de desenvolvimento clínico, né? O desenvolvimento clínico de uma vacina é o tempo justamente para que se passe pelas fases, né? Fase 1, fase 2, fase 3. Isso não é um tempo de análise da agência, isso é um tempo de análise do próprio estudo, né? Então, assim, para que os estudos possam sair da fase 1, que é a fase em que se tem um número pequeno de pessoas, se testa a segurança, para depois ir para a fase 2, que é um estudo um pouco maior, mas que ainda é exploratório, para depois ir para a fase 3, que é aí sim um estudo com milhares de pessoas, que mostra que a vacina realmente é eficaz e segura, controlando com placebo, fazendo um estudo que seja cientificamente adequado, é preciso um tempo.
E esse tempo, muitas vezes, não é um tempo que dá para ser definido com uma meta de gestão. Precisa ser o tempo da ciência, porque se a gente não consegue chegar no número de casos mínimo para chegar a uma conclusão sobre que a vacina tem no mínimo 50% de eficácia, e esse padrão de 50% foi definido internacionalmente, não dá para avançar para uma vacinação em massa. Então, esse tempo da ciência é um tempo que não cabe nem à Anvisa definir e muitas vezes nem aos próprios pesquisadores, porque é preciso ter resultados que sejam válidos e confiáveis antes de se avançar para a vacinação. Então, realmente não dá para dizer se vamos conseguir nesse tempo ou não. Gustavo, eu quero aproveitar a sua gentileza de estar aqui com a gente. Já falamos de Sputnik V, falamos aí a respeito da Butanvac e também de outros imunizantes, mas eu quero te perguntar sobre o pedido da farmacêutica Roche, que solicitou na Anvisa o pedido para uso emergencial de uma medicação. Burocraticamente, eu imagino que deve haver um caminho longo aí até de fato receber um ok da Anvisa, mas ele deve levar aproximadamente quanto tempo? E se receber o aval, se receber o ok, é para ser utilizada essa medicação exatamente em qual estágio da doença? Bom, Elisa, na verdade são 2 pedidos de autorização de uso emergencial de medicamentos, que são o da Roche e o da Eli Lilly. Os 2 usam uma proposta do que a gente chama de anticorpo monoclonal. O que significa isso? É um anticorpo que vai neutralizar o vírus, só que esse anticorpo é gerado por meio de processos biotecnológicos, ao invés de ser o próprio corpo com a vacina gerando. Então, a ideia é muito interessante, é uma ideia que é utilizada para várias doenças. E esses anticorpos monoclonais, então, pediram autorização de uso emergencial aqui na Anvisa, com base em autorizações que foram emitidas nos Estados Unidos. Então, por isso, tendo em vista que a Anvisa tem uma série de acordos com os Estados Unidos, com a FDA, que é a agência americana, então a gente tem acesso aos dados que geraram a análise deles, a gente tem acesso aos estudos que foram conduzidos, né, e esses estudos foram apresentados para a gente acredita que essa resposta vai ser célere, porque a gente tem todos esses dados. Então, são iniciativas interessantes, porque são medicamentos que são utilizados para pacientes que estão em situação de hospitalização, situação grave. Ali, nesse momento, então, o paciente, se utilizando do anticorpo monoclonal, é esperado que reduza o tempo de hospitalização, que reduza a gravidade dos casos, e a gente sabe que isso é muito importante nesse momento em que a gente tem tantos leitos utilizados, falta de leitos, o SUS e o sistema de saúde bastante onerados, então seriam estratégias muito interessantes para que a gente possa utilizar na população. O foco da nossa análise aqui é saber se o produto que foi aprovado nos Estados Unidos é o mesmo que virá para o Brasil, no que diz respeito à cadeia de produção, à qualidade do produto, então tudo isso é o foco da nossa análise e a gente acredita que vamos ter uma resposta bastante célere nesse caso. Gustavo, lá na sua primeira resposta, quando você deu um panorama geral do que a Anvisa está fazendo e analisando agora, junto de farmacêuticas, você falou sobre a Sputnik, falou sobre a Covaxin e de uma vacina chinesa que está em vias de aprovação na Anvisa, ou de análise na Anvisa, né? Talvez seja a expressão mais adequada. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre ela, qual foi a evolução dessa vacina nos testes, qual é a perspectiva de análise de vocês para o uso emergencial dessa vacina, porque eu não sei se eu percebi corretamente, mas eu fiquei com a impressão de que as coisas estão bem encaminhadas na Anvisa nas conversas com essa farmacêutica chinesa. Essa farmacêutica chinesa, a CanSino Biotech, é uma farmacêutica que teve um estudo realizado lá na China, um estudo que foi bastante interessante porque mostrou, já nas fases 3, né, nas fases confirmatórias, mostrou um resultado satisfatório. Eles apresentaram para a gente os dados, a gente ainda está na fase de discussão. O que significa essa fase de discussão? Significa que a gente alinha as expectativas sobre o que é essa tecnologia, quais foram os estudos realizados, e a gente colocou isso no nosso guia porque quando a gente alinha essas expectativas antes da formalização, a gente consegue dar uma resposta muito mais rápida. Então, assim, em princípio não dá para adiantar muitas informações porque esse pedido não está formalizado ainda, então ainda estamos nessas discussões, mas a gente acredita que em breve vamos ter avanço sim, porque estamos fazendo esse acompanhamento com eles, e isso é fundamental. Então, pode ser uma perspectiva interessante em breve com mais notícias.
Gustavo, em meio a todo esse momento de análise, de tentativa da gente se livrar o quanto antes dessa doença que tem tirado o nosso sono, a gente tem visto que a questão das novas cepas tem trazido um questionamento ainda maior em cima de medicamentos, em cima de vacinas. Quando a Anvisa faz a análise de um imunizante ou de um medicamento, existe algum momento em que tenha de ser analisado o fato de uma doença em transformação, mutações e que tem causado cada vez mais infecções? Esse é um detalhe que é levado em conta na hora de uma análise? Sim, Elisa, esse é um detalhe fundamental, porque a gente sabe que o coronavírus tem uma capacidade de gerar variantes muito grande, né? São mais de 17 mil variantes que já foram catalogadas, mas nem todas essas variantes são de interesse epidemiológico, são de preocupação epidemiológica. No caso do Brasil, a gente tem uma variante de preocupação epidemiológica que é a P1. Só que a maioria das vacinas, quando foram estudadas aqui no Brasil, elas não levaram em conta essa variante, até porque ela não estava amplamente, ela não estava causando a preocupação epidemiológica. E aí, o que nós fizemos quando nós autorizamos as vacinas todas, desde a autorização de uso emergencial até registro, foi colocar como compromisso para esses laboratórios apresentarem informações sobre o desempenho dessas vacinas contra as variantes. E isso a gente tem feito em todas as aprovações que a gente tem feito, porque a gente sabe que são necessários estudos adicionais para que possa ser incluída em bula essa informação de que é eficaz contra a variante. Até o momento, nenhuma das vacinas que nós aprovamos incluiu essa informação na bula. Apesar de ter sido divulgado em alguns fóruns, e alguns na mídia, a vacina funciona contra a variante brasileira e etc. Esses dados não foram efetivamente submetidos para a agência reguladora para que a gente possa incluir na bula. E nós temos cobrado constantemente os laboratórios para que apresentem esses dados, porque a gente sabe que é uma variante de preocupação e a gente precisa saber se essas vacinas vão conseguir ser tão eficazes quanto mostraram nos estudos na relação com a variante. Muito bem, esclarecido para todos nós, leigos, porém interessados sempre nesses assuntos da saúde. Gustavo, obrigada, viu? A gente imagina que vocês não estão nem dormindo direito, trabalhando dia e noite. Minha nossa, deve ser um momento bastante intenso, mas que vai passar, com toda certeza. Obrigada, então, Gustavo Mendes, gerente-geral de medicamentos da Anvisa. Obrigado, Elisa. Obrigado, Colombo. A gente está trabalhando dia e noite, mas a causa é importante, é um momento muito sensível. Queria reforçar as medidas sanitárias e dizer que nós estamos fazendo a nossa parte para garantir cada vez mais produtos seguros, de qualidade e eficazes para a nossa população. Muito obrigado. Valeu, Obrigada. Gustavo. Bom dia, bom trabalho.